Olá família, tudo bem com vocês? Estou aqui agora retomando os vídeos de 2021 e eu já gostaria de desejar a todos que esse ano seja um ano de grandes vitórias, que seja um ano de aprendizado, que seja um ano em que nossas experiências consigam colocar alicerce, estrutura suficiente para que nós estejamos na eternidade. Nós vamos tratar de muitas coisas no canal esse ano. Nós já temos agora para a próxima semana uma entrevista com a doutora Simone Bory. Olha, vai ser algo bacana, viu? Nós vamos discutir a temática do ponto de vista da psicologia. Por que algumas pessoas querem a restauração a qualquer preço? E quais são os perigos disso? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você não fique de fora de nada que vai acontecer aqui esse ano. E os nossos atendimentos, os nossos aconselhamentos, inclusive está aqui, ó. Se você desejar um vídeo tratando a respeito da sua situação, te dando um aconselhamento à luz da Bíblia, acesse manualdocasamento.net. E nós temos também, a partir deste ano agora, já começa os atendimentos por vídeo chamada. É isso mesmo. Talvez você queira tratar da sua situação, você quer conversar comigo, você quer esclarecer alguma situação, é possível você ir lá e fazer um agendamento por vídeo chamada, tá? Nós vamos passar 1 hora conversando, você trazendo, né, a situação do seu casamento, o que precisa ser feito, nós vamos conversar. Se porventura, isso para você que está separado, né? Se você está casado, você está querendo instruções, você quer entender melhor como o seu casamento pode vir a dar certo, o que você pode fazer em determinadas situações, pode também fazer esse agendamento. E se você quiser ainda fazer eu não gosto do nome terapia, né? Mas se você quiser fazer um acompanhamento juntamente com seu esposo, com a sua esposa, nós também temos essa opção, tá? Os nossos aconselhamentos por videochamada é no intuito de tratar com questões de adultério, questões de vícios, né? Questões de comportamento, comunicação e tantos outros assuntos referente a casamento, tá bom? Manualdocasamento.net, vai lá, faça o seu agendamento. E hoje nós vamos fazer um atendimento, e deixa eu falar uma coisa para vocês, família. Nós vamos fazendo os atendimentos, um por vídeo, para o vídeo ficar curto, tá? Para ser bem específico, e para quem estiver procurando aqui no canal algum esclarecimento sobre um determinado assunto, fique fácil de encontrar, tá bom? Então, esse vídeo nós faremos um aconselhamento, e sempre que você vê no YouTube, aqui no nosso canal, que haverá uma estreia, significa que é um vídeo totalmente exclusivo. Os vídeos que não são exclusivos, que são fragmentos, que são repostagem, eles não entram como estreia, tá bom? Então, volta a frisar, se inscreva no canal para você não perder nada e já curta esse vídeo para que o YouTube o promova a mais pessoas também. Família, e o atendimento de hoje que nós faremos, nós vamos projetar aqui a pergunta, tá? Que foi enviada por e-mail. Deixa eu colocar aqui. O tema é o seguinte: fui abandonada no segundo casamento. Antes de eu ler todo o corpo do e-mail, eu quero desejar um bom dia, a paz do Senhor, a todos que estão acompanhando ao vivo agora essa estreia, tá? Que estão aqui no chat. Que bom que vocês estão aqui, tá? E logo nós teremos um vídeo ao vivo que eu quero conversar com todo mundo. Família, então vamos lá. Aqui diz o seguinte: a paz do Senhor, bom dia, me chamo Solange. Sobrenomes nós não informamos aqui, tá? Primeiro nome nós até informamos, porque pode haver milhões de Solange, tá? Mas agora, se nós colocamos o sobrenome, aí realmente fica complicado. Estava num segundo casamento há 10 anos. E meu esposo assistiu um dos vídeos e ele ficou impactado com a situação. E ele decidiu que nós nos separássemos. Pesquisamos muito sobre isso, mas meu esposo não mudou de opinião. Eu entendi, aceitei a palavra e entendi ele. Ontem saí de casa e fui
Não saí de casa, fui orar, fui para a casa da minha filha, né? Acredito que seja isso. Estou muito confusa com tudo isso. Preciso entender o que está acontecendo. Por favor, me ajuda. Deus abençoe. Tá ótimo, Solange. Família, o que acontece? Família não, né? Vou responder para você, Solange. Realmente, nós temos alguns vídeos aqui no canal que trazem um grande impacto, principalmente se é a primeira vez que a pessoa está lidando com o assunto do casamento. Porque o que acontece? De fato, a Bíblia deixa claro que casamento é um só. Casamento não é, na sua origem, na sua essência, ele não é aquilo que ele se transformou hoje em dia. Hoje em dia ele não passa de um contrato, as pessoas decidem ficar juntos, e assim como contratos possuem cláusulas de rescisão, podem ser quebrados, violados, anulados, as pessoas acreditam que o casamento também. Embora a Bíblia nos dá todo o respaldo para acreditarmos que casamento é um só, até a morte. E aí, diante disso, diante do que a Bíblia ensina e diante daquilo que o mundo nos ensina, é natural que ao longo da vida nós venhamos a viver conforme o mundo nos ensina. Mas existe um poder sobrenatural, que a Bíblia fala justamente acerca do Espírito Santo, que nos move e nos atrai para as verdades de Deus, que nos chama ao arrependimento, à conversão. E nesse momento em que o Espírito Santo nos chama, nós nos deparamos com pontos na nossa vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. E eu acredito que foi justamente isso que aconteceu com o seu esposo. Em um determinado momento, o Espírito Santo o atraiu a uma situação que na cabeça dele, na sua cabeça, eram normais, né? Casar-se novamente. Quantos não fazem isso? Quantos líderes de igreja não fazem isso? Quantas pessoas não fazem isso? O nosso presidente, o presidente da nossa nação já fez isso. Quantas outras pessoas não fazem isso? Talvez seu pai já tenha feito isso, sua mãe, seus tios, seus avós. Enfim, é algo muito normal. Normal, não estou falando que é certo. E diante disso, agora, de fato, a palavra impactado, você escolheu muito bem, porque agora nós somos impactados com uma verdade que diz respeito a esclarecer, a trazer luz de uma situação que estava em trevas há anos. Entendido isso, quando nós entendemos que o Espírito Santo conduziu o seu esposo a compreender isso, naturalmente o Espírito Santo quer também impactar você. Quer que você também entenda isso. Que casamento é um só. Que não existe nada que possa dissolver uma união a não ser a morte. Agora existem vários fatores, né? E eu não vou me aprofundar nisso aqui nesse vídeo. Mas existem fatores que é importante ser analisado, porque se porventura não tiver tido a união diante de Deus, e como que isso acontece? Tem que atender os requisitos que Deus pede. E um dos principais é justamente esse que aconteceu no seu casamento. Precisa ser a primeira união do homem e da mulher. Se um deles já tiver uma outra união, naturalmente isso já não é possível. A Bíblia chama isso de adultério, tá? Então precisa atender a esses requisitos. De uma vez que atendeu a esses requisitos, então agora Deus une. Mas vamos lá. Entendido esse aspecto, tá? Entendido que isso aconteceu, vamos então entender que de fato você estava numa relação ilícita, que esse segundo casamento é ilícito. Pelo que eu pude entender, era um segundo casamento seu, né? Então era um segundo casamento seu. Por ele ter tido essa postura, provavelmente tenha sido o primeiro casamento dele. Mas o que eu vou dizer para você não faz diferença, tá? A ordem desses fatores não vai mudar o resultado. Nós temos na Bíblia, e eu me recordei agora de uma história que é interessante. Quando nós vamos para o livro de Esdras, nós temos lá a narrativa de quando as pessoas que estavam em casamentos ilícitos, eles despedem suas esposas, seus filhos, a fim de se ajustarem com Deus. Nós temos outros momentos em que a Bíblia orienta que aquele que confessa e abandona o pecado, esse alcança a misericórdia.
Nós temos Cristo dizendo inúmeras vezes que uma vez que o pecado estava perdoado, agora vai e não peques mais. Então nós temos muito respaldo na Bíblia para acreditar que o seu marido fez foi a atitude correta. Ou seja, ele identificou um pecado, era um pecado que envolve pessoas, né? Mas ele identificou o pecado, eu acredito que ele confessou isso a Deus, ele se arrependeu e ele abandonou. Mas agora você ficou aí, e você não estava convicta como ele está. O Espírito Santo ainda não trabalhou no seu coração da maneira com que trabalhou no dele. E eu entendo que diante disso agora você está se sentindo abandonada, desprezada. Se porventura é de fato o segundo casamento seu, então certamente, praticamente aquilo que você viveu no primeiro, você está revivendo agora. Uma queda da autoestima, aquela dor, aquele sofrimento. E a dúvida, né? Se afinal de contas você vai ser feliz um dia. Será que esse negócio de casamento é algo que você pode acreditar? Será que o problema está em você? O problema foi as circunstâncias? Será que Deus está te abandonando? O que de fato está acontecendo? E na Bíblia nós temos uma narrativa, no livro de Gênesis, no capítulo 21, que é a famosa história de Agar. Agar era serva de Abraão e de Sara, né? Ela era egípcia, ou seja, ela era pertencente a um povo pagão, inimigos de Deus em determinados momentos da história. E eis que Agar foi tomada por Abraão para lhe ser por mulher, por recomendação de Sara, inclusive, a fim de que lhe desse um filho. E assim o fez. Agar se entregou, temente ao Deus de Abraão, temente a Deus. Ela se permitiu entrar em um relacionamento ilícito. Só que em um determinado momento, agora Abraão e Sara quiseram restaurar algo que eles haviam contaminado. E quando Abraão propõe mandar Agar embora, Deus concorda com isso, né? E permite que assim o faça. Só que agora Agar está abandonada com um filho e no meio do deserto. E essa história aqui ainda traz um momento em que ela já não tem mais água, não tem mais pão e que ela já está aguardando a morte. De tremenda decepção, frustração, até mesmo depressão que ela estava vivendo. E olha o que diz a partir do verso 17. No verso 16 diz assim: e sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a sua voz, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: o que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz, do seu filho, desde esse lugar de onde ele está. Erga-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. E então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água e odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Presta atenção. E no verso 21 diz assim: e ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, que era da descendência dela. Mas o que acontece? Aqui nós temos uma pessoa que foi abandonada, que estava em um relacionamento ilícito, e mesmo diante de um pecado cometido, mesmo a Bíblia falando que aquele que comete adultério se transforma em inimigo de Deus, Deus ainda trabalha para restaurar. E aqui é dito que agora ela chora, sabe? Que a criança, o filho dela, ora e buscam a Deus mesmo nesse momento de angústia. E Deus se compadece, e Deus vai até a presença dela, e Deus lhe abre os olhos, e agora ela enxerga um poço para que ela não morra de sede, e Deus ainda permite que dele seja feita uma grande nação. Ou seja, Solange, existem muitas coisas que Deus ainda quer fazer por ti, minha amada. É possível que Deus tenha uma história linda para escrever, mas nós precisamos aceitar de que algumas partes dessa história precisa de fato serem ajustadas. Se você vivia em um adultério, é inevitável que haja a confissão, o arrependimento e o abandono desse pecado. A partir desse momento, Deus vai escrever algo incrível na sua vida. Você
pode ter certeza disso, você pode confiar nisso. Como você disse para mim que já pesquisaram muito, estudaram muito, o que eu lhe recomendo é que continue estudando, continue pesquisando. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai lhe mostrar tudo. A promessa dele era essa, que o Espírito Santo nos convenceria de todo o pecado, que nos faria lembrar de tudo aquilo que foi ensinado por Cristo, por seus profetas, que nos daria luz toda vez que nos debruçássemos sobre a sua santa palavra. Então, amada, não desista, não fique apavorada, procure mais conhecimento, ore, se consagre, se lance aos pés do Senhor. E olha, eu tenho certeza que Deus há de transformar a história da tua vida. Essas dores, esse sofrimento que você passou, eu tenho certeza que Deus vai converter tudo isso em grandes experiências. E isso lhe será para a honra e para a glória dele. Tá bom? Família, fiquem com Deus. Nos vemos em algum outro vídeo aqui no canal. Mas logo mais temos mais atendimentos por aqui também, tá bom? E se você quiser mandar o seu e-mail para ser respondido, acesse manualdocasamento.net. E se você desejar um atendimento por meio de uma videochamada comigo, para a gente tratar melhor a respeito da situação do seu casamento, acesse também manualdocasamento.net, tá bom? Fica com Deus, família. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.